Confirma. Vamos lá então, gente. Boa tarde. Meu nome é Daniel, né? A gente vai trabalhar aqui nessa tarde de hoje um curso sobre a economia política da crise brasileira e dentro de uma perspectiva aqui da nossa organização da Revolução Brasileira, nós temos um conjunto de cursos de formação política que estão sendo oferecidos pelo país inteiro. A gente está iniciando esse ciclo de formação aqui em Florianópolis hoje com esse meu curso sobre a economia política da crise e tem uma sequência de mais 3 cursos, fechando um total de 4, em que vão comparecer aqui também Maurício Molinari para fazer um debate sobre a crise do sindicalismo no Brasil, a professora Angélica Lovato, de São Paulo, para tratar sobre a centralidade do trabalho e uma crítica às teorias da pós-modernidade, e o Midorix também para fazer um debate sobre a dependência, o subdesenvolvimento e a Revolução Brasileira. Então, isso faz parte de um arcabouço de 4 cursos dessa organização que a gente está apresentando em um movimento de formação política para o país inteiro e tentando preencher uma parte de teorização que está muito tímida dentro dos partidos políticos, das organizações políticas, uma necessidade de debater, de discutir o que está acontecendo no Brasil agora, no cenário atual. E a perspectiva que eu estou trazendo aqui para a gente adotar hoje é uma perspectiva da economia política da crise, sobretudo porque grande parte das narrativas, grande parte das interpretações, grande parte das formas de compreensão que são apresentadas hoje no terreno da economia sobre o tema da economia brasileira mais contemporânea, eles vão dar conta de operar na superfície, na espuma, naquilo que é menos central para se discutir o tema da crise brasileira, que vai ser uma perspectiva em cima da política econômica. Então é todo um debate sobre que política econômica o Brasil deve adotar, uma linha mais desenvolvimentista, uma linha mais austera, como é que articula a taxa de câmbio, a taxa de juros, a inflação, como é que maneja o desemprego, como é que vê o crescimento do PIB, e tudo isso faz parte do que é periférico na discussão central da economia, que é o que a gente vai fazer aqui, que é um debate sobre economia política. Uma economia política que, ao inverter o dispositivo do que é a política econômica, não trata só de uma inversão de termos. Tem uma inversão aqui que tem um profundo significado. Então, trabalhar isso a partir da economia política, ao invés de trabalhar pela perspectiva da política econômica, é o que vai nos dar aqui a dimensão de, a partir dessa perspectiva de análise, percebermos que o fundamental a se observar nessa trajetória recente da economia brasileira é como funcionou a produção de riqueza no Brasil nos últimos 25 anos e quem se apropriou especificamente dessa riqueza. É em cima disso que a economia política vai tratar, é em cima disso que a gente vai trabalhar aqui esses anos mais recentes da economia nacional e precisamente dentro de uma economia política a partir de uma perspectiva crítica, tentando observar sempre o que acontece com a classe trabalhadora, com aqueles que não possuem os meios de produção. Isso que vai orientar aqui boa parte da nossa discussão na tarde de hoje está pensado da seguinte forma, quero dividir aqui esse modelo de exposição com vocês. A gente vai tratar sobre o início do Plano Real no Brasil e como o Plano Real implementou aqui no país uma lógica que alterou completamente a forma de organização da nossa economia política. Em cima dessa avaliação do que foram os últimos 25 anos da economia brasileira aqui no Plano Real, a gente vai dividir esse espaço aqui da tarde de hoje em 2 etapas. Uma primeira parte, em que entre 94 mais ou menos, em 99, a gente vai ver como se deu o modelo de instauração do Plano Real e como se deu o modelo de ajuste da economia brasileira para prepará-la para um próximo ciclo
de crescimento e desenvolvimento econômico que foi que aconteceu ao longo dos anos 2000. Mas a gente vai dar um outro sentido, uma outra leitura dentro do que tradicionalmente se interpreta do que aconteceu no Brasil ao longo desse período. E em cima disso, nós vamos traçar também um paralelo entre o que aconteceu dentre os anos de 95 e 99 e depois esse período entre 2000 e 2008, que foi mais expansão da economia nacional. Entre 2008 e 2011, um certo cenário de estagnação e um sinal de alerta. E de 2012 até os dias atuais, a gente vai vendo o grau de deterioração da atividade da economia brasileira e percebendo também como esse grau de deterioração foi administrado em favor da classe dominante, pelos governos petistas, pelo Michel Temer e agora pelo Jair Bolsonaro. Como método aqui do que a gente vai tratar, eu quero propor para vocês o seguinte, que a gente trabalhe esse primeiro momento até o intervalo, vou falar até um pouco próximo das 4 horas, até a gente fazer o intervalo, a gente trabalhar aqui essa parte do início do Plano Real, e é uma parte que vai trazer alguns aspectos técnicos, mas vai sempre trazer uma tradução, uma proposta de tradução política do que estava acontecendo. E nós, economistas aqui, como é a minha formação, de origem a gente costuma ter uma língua bem particular, né? Então, o que eu quero propor? Que o que for aqui de pergunta que apareça, no que a gente vai conversando, que seja especificamente para a gente melhorar o nosso grau de compreensão desse primeiro movimento. Mas as perguntas que são de tom mais reflexivo, mais interpretativo, a gente deixa para a nossa segunda parte, depois do intervalo, em que eu vou reservar um espaço, depois de toda a exposição, só para a gente discutir, só para a gente fazer um debate em cima de grandes questões, de interpretações, de debates e discussões sobre a economia brasileira atual, tá certo? Então, que proposta é isso? Essa é a nossa primeira parte aqui, no que tiver de perguntas, de questionamentos, para a gente dar um sentido de interpretação e depois, no que for mais debate, a gente fazer no segundo momento. Tranquilo? Muito bem. O ponto de início aqui da nossa discussão vai envolver precisamente a entrada em vigor do Plano Real no Brasil em 1994 e um dispositivo que antecede o próprio Plano Real, o início dele, que é uma renegociação da dívida externa no Brasil. Uma dívida que foi renegociada entre os anos de 92 e 93 e cujo dispositivo central foi fazer uma renegociação de dívida em cima de 2 aspectos fundamentais que estão orientados dentro de um cenário internacional por uma diretriz vinda do Departamento das Finanças e de Estado dos Estados Unidos, chamada Plano Brady. Esse plano, na medida em que ele se instaura por todos os países latino-americanos, passa a configurar a forma de renegociação da dívida externa dos nossos países aqui. E quando a gente observa essa trajetória histórica, o Brasil passa por uma crise de endividamento nos anos 80, derivada de muitos empréstimos feitos em dólares durante os anos 70 para financiar o chamado milagre econômico da ditadura militar, e o início dos anos 90 passa por esse processo de renegociação de dívida orientado pelo Plano Brady. E o Plano Brady ele traz 2 configurações, 2 considerações fundamentais para esse processo de renegociação de dívida. O primeiro deles é que no acordo estabelecido entre o Brasil e a classe dominante brasileira, os governantes brasileiros e o Departamento de Estado de Washington e todas as finanças estadunidenses, pautava que o Brasil não levaria essa renegociação de dívida para discussão em nenhum tribunal internacional. Nós não pautaríamos nenhuma discussão sobre essa dívida em qualquer que fosse o aspecto jurídico, interno ou externo. O segundo dado que envolveu a renegociação dessa dívida foi que nós aceitássemos que a dívida externa brasileira não prescreveria, sob hipótese nenhuma. Então esses 2 elementos balizam o início de um debate, o início de uma discussão daquilo que preparou
o plano de estabilização econômica no Brasil via Plano Real. Um segundo passo, uma segunda etapa desse processo de renegociação de dívida e de tentativa de reduzir a hiperinflação no Brasil foi a adoção de uma altíssima taxa de juros no Brasil. Uma taxa de juros que na virada de 93 para 94 saltou de um patamar de, em média, 19% em termos reais para 44% também em termos reais. Significa um pagamento de 44% de taxa de juros acima já de qualquer surto inflacionário que existisse no país. Portanto, uma remuneração extraordinária do capital financeiro aqui. E essa elevação gigantesca das taxas de juros no Brasil deu conta de realizar uma operação que era pensada também pela burguesia brasileira, pelo governo brasileiro e pela finança internacional, que era de converter a base da dívida externa brasileira em dívida interna. Metodologicamente aqui, a diferença entre uma dívida externa e a dívida interna não é precisamente quem é o dono dessa dívida, e sim em que moeda ela está emitida. E era uma dívida brasileira emitida em dólares e passa a ser, a partir dessa renegociação, uma dívida emitida em reais, que faz com que, mediante essa taxa de juros extraordinária de 44%, investidores estrangeiros que eram detentores de títulos, detentores de contratos de endividamento externo brasileiro, se sentissem atraídos por fazer essa troca, se sentissem atraídos por trocar o que era sua dívida em dólares por uma dívida em reais, que tinha uma remuneração extraordinária, na ordem desses 44%. Na medida em que isso foi acontecendo no Brasil, o Plano Real é inaugurado aqui com uma dívida interna no país de 64 bilhões de reais. Esse era o tamanho da dívida pública interna do Brasil. 64 bilhões de reais. Esses mecanismos todos, sendo levados a cabo, fizeram com que no Brasil também nós tivéssemos uma terceira medida que vai evoluindo nesses passos, nessas etapas do que foi a instituição do Plano Real aqui. Então, falamos em primeiro lugar da renegociação da dívida externa e uma brutal elevação das taxas de juros. O terceiro dispositivo aqui... O PIB brasileiro, algo em torno de 800 bilhões a 1 trilhão de dólares. De dólares, 1 trilhão de dólares. E esses 64 bilhões de reais ou é dólar? De reais, 64 bilhões de reais. Portanto, se eu estou te entendendo, uma razão de dívida PIB, que o cara falou lá, é baixíssima. 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 Facilmente pagável. Facilmente pagável, administrável pelas finanças nacionais. Né? Do que a gente está traçando aqui, que é um grau de endividamento que não tem a menor pretensão de ser pago, de ser exaurido, e tem um mecanismo de funcionamento próprio, que é o que a gente vai desvelando por aqui. Né? Quando a gente tem, nesse cenário da economia brasileira, um terceiro movimento, ele vai atuar em direção da liberalização econômica do Brasil. E aí, em sindicatos, em movimentos sociais, em aulas, em cursos, gente que se forma pelo YouTube, vai vendo que muito se fala da liberalização econômica no Brasil. Mas uma liberalização que sempre é falada em abstrato. E aqui a gente vai trazer alguns tons de concretude do que significou essa liberalização. Ela tinha, sobretudo, 3 mecanismos fundamentais. Um recorte de liberalização produtiva, um recorte de liberalização financeira e um recorte de liberalização comercial. Do ponto de vista produtivo, o que vale a pena destacar aqui da liberalização brasileira é que, em meados de 92, na virada para 93, foi aprovada uma lei no Congresso brasileiro que eliminou a diferenciação que existia entre empresas brasileiras e estrangeiras. O que vigorava até então? Existiam empresas brasileiras e empresas estrangeiras. O que significava que determinadas políticas adotadas pelo Estado brasileiro
se restringiam a empresas nacionais, ou algumas outras, de caráter mais discriminatório, se destinavam a empresas estrangeiras. O que passou a acontecer foi que, mediante essa lei, passaram a existir empresas brasileiras de capital nacional e empresas brasileiras de capital estrangeiro. Mas, no limite, todas elas passaram a ser empresas brasileiras, igualadas juridicamente e, portanto, submetidas ao mesmo regime, ao mesmo tratamento por parte do nosso Estado Nacional aqui. Isso aqui colaborou com o processo de liberalização no seu patamar produtivo. O segundo dado aqui é a liberalização de caráter financeiro. O que ela significa? Que no Brasil existe uma gigantesca mobilidade de capitais, que inclusive até o sujeito insuspeito como Delfim Neto estava essa semana já criticando a tal da liberalização exacerbada dos capitais pelo mundo. Essa liberalização de capitais, ela está apontada por um limite que até o início dos anos 90, não é que era proibido no Brasil levar dinheiro para o exterior ou trazer dinheiro de fora, mas as taxas que eram cobradas, elas eram desencorajadoras desses movimentos, porque muitas vezes elas eram mais altas do que a rentabilidade que aquele capital já tinha tido. Portanto, as taxas que giravam em torno de 30%, 40%, às vezes 50%, faziam com que os investidores que tinham dinheiro aplicado aqui mantivessem esse dinheiro aqui. A partir dos anos 90, o programa de liberalização financeira no Brasil reduziu drasticamente essas taxas, como uma das iniciativas para tentar atrair capitais estrangeiros. E nesse processo de atração de capitais, a redução dessas taxas girou em torno de 3% a 6%, dependendo do montante movimentado. E até hoje, o Banco Central do Brasil usa essas taxas para regular mais ou menos o movimento de capitais no Brasil. Se quer incentivar ainda mais a vinda desses capitais, reduz a taxa. Se quer dar um pouquinho mais de disciplina, entre aspas, para esses capitais internacionais, eleva um pouquinho a taxa. Mas em tons muito módicos, não ultrapassam esse piso de 13% e esse teto de 6%. Dificilmente tem algo que fuja muito desse padrão na economia brasileira nesses anos recentes. Em seguida, a gente está falando dos dois primeiros aspectos de liberalização, vamos agora dar um exemplo do terceiro aspecto, que é um processo de liberalização comercial. Como é que ele vem como liberalização comercial? Vem através de um sentido em que, no Brasil, se faça um movimento de redução das tarifas de importação de produtos em geral. Lembrando que é um movimento de tentar combater a inflação, tentar enfrentar o processo inflacionário e, portanto, uma redução das taxas de importação sobre principalmente produtos finais e intermediários serve aqui para trazer produtos estrangeiros que concorram com os nacionais e que possam, por meio da competição, desvelar um patamar de preços menor do que aquele que vinha vigorando na economia brasileira até então, de patamares em que a economia brasileira registrava facilmente taxas de inflação de 100% ao mês. Então, preços que dobravam de um mês para o outro, simplesmente. E em vários processos anteriores inflacionários, os planos que foram levados a cabo tentavam dar conta da inflação, sempre com tentativas de reajustes do nível de salários para tentar acompanhar os preços, e o que corria a boca pequena naquela época era dizer que os preços sempre subiam pelos elevadores, enquanto o reajuste dos salários caminhava pelas escadas, vagarosamente tentando acompanhar a multiplicação dos preços. E, portanto, a classe dominante brasileira tinha um fundamento, um mecanismo para colocar a mão na produção de excedente nacional, que era o mecanismo de reajuste de preços indefinido. Era a forma que a classe dominante tinha de assaltar um excedente econômico que pertencia aos salários, que servem para comprar os produtos disponíveis no mercado. Tá certo? Esse processo, como ele começa a colapsar e o processo do plano real passa a tomar mais forma, tem, portanto, essa iniciativa de liberalização econômica, como a gente está colocando aqui, numa dimensão produtiva, numa dimensão financeira e numa dimensão comercial.
essas iniciativas todas combinadas tinham esse objetivo central de atacar o processo hiperinflacionário no Brasil. Junto com ele, no plano real, foi instaurada a chamada âncora cambial também. O que significa essa âncora cambial? Significava que, através de uma manipulação da taxa de câmbio no Brasil, a gente tivesse uma taxa de câmbio super reduzida, muito baixa, que chegasse próximo no patamar de $1 equivalente a R$1. Uma taxa de câmbio fixa, praticamente estancada, que foi decretada pelo governo brasileiro. Por decreto, se colocou uma taxa de câmbio em 1 para 1. E por que eu estou ressaltando que foi por decreto? Porque tem duas maneiras, via de regra, de se ter uma moeda forte num país. Muitos economistas aí falam, o Brasil precisa ter uma moeda forte. Só que eles caem numa tautologia, porque eles dizem que o Brasil precisa ter uma moeda forte. E aí, o que faz? O que precisa fazer para ter uma moeda forte? Eles dizem, bom, tem que ter uma economia sólida. E aí fala assim, como é que consegue uma economia sólida? Ah, precisa de uma moeda forte. Então eles ficam numa tautologia, rodando em círculos, em que a gente não consegue desvendar nenhuma posição de causa e efeito entre isso. E durante o tal do mito da moeda forte, se criou no plano real uma forma de se tentar ter essa taxa de câmbio equalizada, em que $1 equivalesse a R$1. Na prática, tem uma maneira que é concreta, que é real, de se ter uma moeda forte. Que maneira é essa? Tendo uma economia bastante sólida, com uma base industrial e, sobretudo, com uma produção de riquezas pujante. Bastante sólida, que dê respaldo, que a gente costuma chamar de lastro, para a existência de uma moeda que tenha a sua própria força. Em cima dessa condição, tem formas que são reais, como essa que eu estou colocando aqui, e tem formas que são artificiais, que é tentar tratar a moeda como outro produto qualquer, como essa faca, como esse controle, como esse computador. Qualquer produto que a gente tem aqui na sala tem um preço. E é tentar fazer com que a moeda também tenha o seu preço, afinal de contas a moeda também é uma mercadoria, com as suas peculiaridades, mas também é uma mercadoria, e tratando a moeda especificamente como mercadoria, vai se tentar operar ela dentro de uma dimensão de oferta e demanda. O que significa dizer que, se existe uma moeda como a brasileira em escassez, significa que ela tem uma baixíssima oferta e que existe uma tendência do seu preço ser mais alto. E se uma moeda como o dólar estiver circulando aqui em abundância, ela pode ter, a partir disso, uma oferta muito grande e o seu preço mais reduzido. Portanto, a ideia de tentar colocar uma taxa de câmbio próxima de 1 para 1 significa tentar mexer num preço que é a taxa de câmbio, que é um preço relativo. O preço da moeda doméstica versus o preço da moeda estrangeira. Tentando fazer esse patamar chegar próximo de 1 para 1, o que o governo brasileiro faz? Tenta incentivar cada vez mais a entrada de dólares no país, vai tentar aumentar essa disponibilidade dos dólares e tentar fazer com que eles sejam muito mais abundantes e, ao mesmo tempo, traçar um movimento de tentar reduzir a quantidade de reais disponíveis, para fazer com que os reais se tornem mais escassos, portanto mais caros e, no jargão econômico, mais fortes com relação ao próprio dólar. Esse movimento, que foi uma tentativa de fazer com que o dólar caísse e o real subisse ao mesmo tempo, de maneira simultânea, de forma artificial, foi o que deu ao governo brasileiro a estabilidade de encontrar um patamar entre dólares e reais próximo de 1 para 1. E que fez com que na economia brasileira a gente tivesse isso não só próximo de 1 para 1, mas muitas vezes o real teve mais valor do que o próprio dólar. Não precisava nem juntar R$1 para comprar um dólar. Durante esse período de ajuste da economia brasileira entre 94 e 99, esse foi um processo levado a cabo por um bom tempo. E esse processo, a gente poderia dizer, para a parte dos trabalhadores
no sentido de reduzir os preços, cumpriu uma função primordial. Quem acompanhou a época do Plano Real, e eu vou sempre falando isso, sendo parte testemunha, mas muito mais quem acompanhou e estudou o período do Plano Real também, porque eu não quero entregar aqui a minha idade, quem acompanhava esse processo do Plano Real podia ver que durante aquele período tinham dois grandes produtos que eram ilustrados como os principais símbolos do Plano Real, que eram a carne de frango e o pãozinho de trigo. A carne e o pão por quê? Porque como o valor da taxa de câmbio estava muito próximo de 1 para 1, a exportação de frango brasileiro ficou praticamente estancada, e isso inundou o mercado interno brasileiro de frango. E aí o preço dos frangos caiu vertiginosamente. Da mesma forma, o Brasil é parte produtor, mas sempre foi um importador de muito trigo. E na medida em que o trigo vem aqui com preço mais baixo, por causa dessa taxa de câmbio, e com tarifas reduzidas também, isso fez com que o pão ficasse também muito mais barato. Então foram alguns dos produtos que apareceram como símbolos do Plano Real nessa época. Sem contar toda a sorte de lojas de 1,99 que foi aberta pelo país inteiro, que alimentou a infância de muita gente e que reaparelhou a cozinha de muita casa. Uma taxa de câmbio muito baixa, que propulsou algum sentido de consumo dentro da economia brasileira durante esses anos de ajuste entre 94 e 99. Agora, aqui tem um preceito na conduta desses preços em que a gente precisa já apresentar algumas leituras do que acontece mediante uma perspectiva de classe com relação a esse cenário. Por quê? Porque essa taxa de câmbio muito baixa servia muito aos consumidores finais, na classe assalariada, os trabalhadores em geral, elevava-se o padrão de consumo mediante esses ajustes, de certa forma significativos, e para a classe média também estava muito bom. A classe média, sobretudo assalariada, começava a comprar os produtos importados, e ela sempre teve um tesão pelos produtos importados. Então, nesse valor mais baixo, a classe média também fez a festa com uma taxa de câmbio muito baixa. E a gente poderia pensar, a classe dos industriais no Brasil, que era quem competia com essa entrada toda de produtos estrangeiros, ela não ficou desamparada de cara. Sabe o que essa classe fez? Aproveitou a taxa de câmbio baixa e resolveu renovar o seu parque produtivo. Trazer máquinas e equipamentos, porque o Brasil é absolutamente inexistente em produção de ciência e tecnologia, não domina a produção de ciência e tecnologia no mundo, não tem matrizes nacionais de máquinas e equipamentos a contento, e portanto precisa importar todo o maquinário de fora. A classe dominante brasileira, sobretudo os industriais da época, aproveitaram parte desse período para trazer maquinários, máquinas e equipamentos para tentar elevar, na perspectiva deles, a produtividade do trabalho. Diante desse cenário, na forma como está constituído, começam a se gerar alguns impactos de maior relevância na economia brasileira. Para a gente discutir precisamente esses impactos, eu quero abrir uma parte da discussão aqui, nesse papel com vocês, só para a gente compreender o que vai acontecendo com a economia brasileira durante esse período de ajuste entre 94 e 99. E para isso, eu vou abrir uma breve discussão aqui sobre um conceito chamado balanço de pagamentos na economia brasileira, que é um conceito que trata das contas nacionais de um país e que eu estou com alguns economistas aqui na bancada hoje. Pode-se dizer, não só não é uma coisa exclusiva da economia, como eu poderia dizer, muitas vezes os economistas têm uma profunda ignorância com relação ao balanço de pagamentos. Desconhecem completamente a representação do que é um balanço de pagamentos. Então, brevemente eu vou usar esse espaço, que a gente vai precisar disso aqui para compreender os desdobramentos desse início do Plano Real, galgado nessas etapas que eu estou narrando aqui, tá certo? Então, se a gente tiver uma discussão sobre o
o balanço de pagamentos, ele está dividido em 4 grandes contas. A primeira dessas contas é uma conta chamada de conta de transações correntes. A segunda delas, uma chamada, tá mais aqui, conta de capitais. Depois, variação de reservas. E por fim, erros e omissões. Que todo balanço tem, e vai um parênteses aqui. Quanto mais avançou a liberalização das finanças mundiais, maior é o papel ocupado por essa conta de erros e omissões aqui. Quanto mais liberalizado foi o comércio internacional, o que entraria aqui em erros e omissões? Bom, o Brasil disse que exportou 50 bilhões de dólares para a China. A China informou que importou 40 bilhões de dólares para o Brasil. Então tem 10 bi aí que estão faltando, que tem que estar em algum lugar. Parênteses. Isso é lançado em erros e omissões. O que eu estou ressaltando aqui é: quanto mais se liberalizou o comércio e a finança mundial, maior tem sido o patamar ocupado por essa conta aqui, que tem muito mais omissões do que erros, mas vai crescendo no cenário internacional. Ainda assim, a gente tem essas 4 contas. Na conta de transações correntes aparece a balança comercial. Comercial de bens. Depois a gente tem a balança de serviços e rendas. E também aparecem aqui as chamadas transferências unilaterais. Esse balanço de pagamentos é uma espécie de raio-x da saúde de uma economia. No caso brasileiro, historicamente, como é que ele funciona? Vocês acompanham na imprensa, notícias que saem nos sites, no jornal, na mídia comercial, vão dar conta de dizer o seguinte: o Brasil teve um saldo da balança comercial recorde em 2018. O que significa isso? Que o Brasil exportou muito mais do que importou. E geralmente quando se fala das contas externas do Brasil, midiaticamente, mas também intelectualmente, só se trata dessa balança comercial aqui de bens. É a única que tem algum traço de debate público. E o que a gente vai fazer agora aqui é olhar a completude disso. Na balança comercial de bens, o que a gente costuma ver? Todas as exportações do Brasil de bens descontadas as importações. Se vocês pegarem os dados recentes, inclusive, o que geralmente vai aparecer? O Brasil entra numa economia que vai passar por uma recessão a partir de 2015 e a classe dominante vai apresentar uma saída para a recessão brasileira. O que eles dizem que tem que fazer? Tem que exportar mais do que importar, de qualquer jeito. E aqui, os últimos 2 anos da economia brasileira foram de mais exportações do que importações em valores recordes. Em 2018, o Brasil teve 54 bilhões de dólares de superávit comercial. Vou repetir. 2018, 54 bilhões de dólares de superávit comercial. Ou seja, exportamos 54 bilhões de dólares a mais do que importamos no exterior. Esse foi o segundo melhor resultado da história do Brasil. Só perdeu para o ano de 2017. Foi o ano imediatamente anterior em que o Brasil teve um saldo comercial de 67 bilhões de dólares. Exportamos 67 bilhões de dólares a mais do que importamos. Sabe quanto a economia brasileira cresceu nesses 2 anos? 1% em 2017 e 1,1% em 2018.
que são crescimentos econômicos que nos devolveram para o mesmo patamar de crescimento que a gente tinha em 2012, o mesmo nível de produto interno bruto de 2012. Portanto, isso serve para uma coisa como lição de economia política. Um país exportar mais bens do que importar não necessariamente tem, e no caso de um país dependente como o Brasil, dificilmente vai ter alguma relação com o aumento da riqueza nacional produzida. Não tem um paralelo imediato entre as duas coisas. Não precisa nem de Marx para explicar isso. Com Davi Ricardo e com Adam Smith, a gente já tem debates da economia política clássica inglesa que vai dando conta de mostrar que um país que vende mais do que compra não necessariamente vai ser um país rico. Essa é a tônica da economia brasileira de agora. Tem ainda as balanças aqui de serviços e rendas e transferências unilaterais. Historicamente, a balança comercial brasileira, vou botar um H aqui de historicamente, ela sempre foi positiva. Por isso que aqueles que falam que o Brasil precisa exportar mais do que importar para ser uma grande nação, tem que ocultar 500 anos de história. Porque nesses 500 anos, tudo que a gente mais fez foi exportar mais do que importar. E até hoje isso não serviu para tirar a economia brasileira do subdesenvolvimento e da dependência. Agora, aqui tem a outra conta que é essa de serviços e rendas. Sabe o que entra nessa conta aqui? Pagamento de royalties por capital estrangeiro, pelo uso de tecnologias que nós não temos e que nós não dominamos e que precisamos pagar um aluguel pelo uso de uma propriedade intelectual que está registrada lá fora. E o Brasil faz esse pagamento. Entram aqui também remessas de lucros, de todas as companhias multinacionais que operam no Brasil e que enviam seus lucros para fora. Por exemplo, a gente está aqui em Florianópolis e no ano passado foi feito um leilão de concessão do aeroporto de Florianópolis. Quem venceu o leilão foi a Zurich Airport, que, desnecessário dizer, não é uma empresa brasileira. A Zurich, quando ela venceu o leilão, ela tem um plano de investimentos no Brasil. Está terminando o aeroporto, tem a estrada, que não vai ficar pronta antes do aeroporto, para ir até lá. Eu, por mim, o traçado da estrada passava no meio daquele negócio que tem ali no caminho. Não me faria falta derrubar aquele estádio e passar a estrada, chegaria mais rápido no aeroporto. Podia fazer isso. Essa empresa, que é a Swiss Airport, que está agora no comando dos aeroportos brasileiros, o que ela tem? É uma empresa estrangeira que vai explorar o serviço aeroportuário no Brasil. No Brasil agora, o que Lula, Dilma, Temer, Paulo Guedes falam? O Bolsonaro não fala muito sobre o tema. O que eles costumam dizer? Bom, a gente precisa vender alguma parte do patrimônio brasileiro para poder arcar com determinadas dívidas do Brasil, sobretudo a dívida pública brasileira. O Paulo Guedes, por exemplo, é altamente desinibido para isso. Ele fala que ele quer vender tudo o que for possível para poder bater 20% da dívida brasileira. Quando ele está falando isso, vamos pensar o seguinte: é como se estivesse um sujeito que, aqui no Brasil, trabalha de Uber, tem uma renda, que provavelmente é pequena, para ele sobreviver, e ele está endividado. E para pagar a dívida, ele vende o carro. Que é da onde a pouca renda que ele tem, vem. O que a gente faz vendendo empresas estatais, e mais do que vendendo para o setor privado? Entregando para outros países tocarem essas empresas, não só, portanto, privatizando, mas desestatizando essas empresas, desnacionalizando elas e colocando na mão do capital estrangeiro, que muitas vezes é capital estrangeiro público, do Estado ainda. Quando eles assumem o controle, o Brasil perde uma fonte de receita. Quando vocês compram uma passagem aérea, está lá, paguei R$200 mais R$100 de taxa. Aqueles R$100 de taxa vão para o bolso da Infraero, que é a empresa que administra o aeroporto. Ela arrecada
com essa operação. Só que, na ideologia liberal dominante, o que se coloca? Bom, a Infraero tem que gastar horrores para administrar os aeroportos. Como se ela não arrecadasse também com o uso dos espaços, com toda a movimentação no terminal, tudo isso que envolve essa economia, que vai envolver uma quantidade de dinheiro que não aparece naquela continha de saldo comercial de 54 bilhões de dólares. Por quê? Porque está aqui, ó, remessa de lucros, que essa Zurich Airport vai ter aqui no Brasil e vai enviar diretamente para a Suíça. Isso vale para a BMW aqui em Santa Catarina também, isso vale para a Sinotran, que é a sua fábrica nos arredores de Lages, isso vale para toda sorte de empresas estrangeiras que operam aqui. Também entra nessa conta chamados transportes internacionais. Eu estava falando aqui dos aeroportos. A gente tem o caso dos portos, dos aeroportos, dos terminais de carga, das rodovias, das ferrovias brasileiras. Para rodar nesses lugares, sempre se paga uma taxa de utilização quando elas são privatizadas. E se são empresas não nacionais, o pagamento pela rodagem nesses lugares vai para fora também. E mais do que isso, se a gente está andando aqui, um estado como o de Santa Catarina, que tem 5 portos no seu litoral, nesses portos, sempre que a gente vai acompanhando, ou na beira da estrada, ou vai vendo o próprio porto funcionar, o que tem lá no porto? Vários containers. E esses containers têm vários nomes lá. Nenhum deles também está em português. Está lá escrito China Shipping, Hamburg Sud, Maersk. Uma série de empresas que pertencem a outros países e que operam não só a propriedade daqueles containers, que é onde os produtos brasileiros vão para ser exportados, como também são donos dos portos e dos navios que fazem transporte internacional. Então, todos os serviços de transporte internacional estão atrelados a essa cadeia. O controle dos equipamentos, dos navios e dos terminais de carga. Tudo aquilo ali é dinheiro que o Brasil paga para poder utilizar aqueles espaços. E, portanto, vejam como aquilo que eram 54 bilhões de dólares de superávit já está se esfumaçando em cada uma dessas contas que a gente está vendo aqui. Né? Tem uma outra aqui que é o aluguel de equipamento. Quando o Brasil aluga, usa equipamentos que também não domina e não comprou nenhum desses equipamentos, só está alugando. Um dos principais setores em que se gasta com aluguel de equipamentos é o setor petrolífero, em que o Brasil usa muitas sondas internacionais alugadas para poder fazer extração de óleo. Sondas que a gente não produz, não controla o capital e não compra, e cujo aluguel chega a custar $1 milhão por mês, de uma sonda. Então, tem um peso altíssimo nessas contas nacionais o aluguel de equipamentos. Se a gente pega as contas brasileiras, é a que mais pesa aqui. Só no ano passado ficou em torno de 16 bilhões de dólares aluguel de equipamentos aqui no Brasil. 16 bi no aluguel de equipamentos. Então, daqueles 54 extraordinários lá, recordes, a gente já descontaria 16 só do aluguel de equipamentos. Em pagamento de royalties, cerca de 6 bilhões. Em remessas de lucros, mais 5 bilhões. E assim, as contas nacionais brasileiras vão se deteriorando. Qual que é esse cenário aqui na base total? A gente ainda tem as transferências unilaterais. O que são essas transferências? São todas as remessas de imigrantes que estão aqui no Brasil, por exemplo. Haitianos, senegaleses, nigerianos, que estão aqui no Brasil, venezuelanos, que enviam a sua renda do trabalho aqui de volta para os seus países de origem. Assim como um monte de filho da classe média brasileira que se formou na universidade, não achou emprego e partiu para os Estados Unidos, para a Europa, para a Austrália. Dificilmente essas pessoas não mandam tanto dinheiro para casa. Eles vão
ganham lá e gastam lá. Mas tem uma série de imigrantes que vai e manda esse dinheiro de volta. Tem países na América Central em que aproximadamente 70% do PIB desses países vem das transferências unilaterais, do dinheiro dos imigrantes que estão em outros lugares e mandam para esses países. Então, é uma conta fortíssima. No Brasil, as transferências unilaterais tendem a ser, historicamente aqui, também negativas. Aqui também entram nessas balanças de serviços o turismo internacional. Tem várias outras contas. A gente está destacando as principais. Estruturalmente, na história, essa balança de serviços aqui também é negativa. A gente está traçando esse cenário aqui e vendo a negatividade delas e quais dessas contas podem ser positivas. No quadro total, quando se tem transações correntes, pega-se o total dessas contas aqui e vai se ter um saldo em transações correntes, para ver se ele geralmente é positivo ou negativo. De novo, historicamente, no Brasil, esse saldo em transações correntes é negativo. E não é pouco negativo, bastante negativo. Por quê? Porque tudo que se perde aqui no balanço de serviços e rendas não consegue ser compensado pelas exportações de bens. Então, historicamente, o saldo aqui de todas essas contas é bastante negativo. Quando isso acontece, como esse daqui é um balanço, e a natureza de um balanço é ter créditos de um lado e débitos do outro lançados, e os seus valores são colocados dos dois lados, depois não significa que ele tem que zerar, significa que o número que aparece de um lado tem que aparecer também do outro. Na razão, a natureza do balanço é essa. O que a gente costuma ter é que, se o saldo em transações correntes é negativo, esse país tem uma conta de capitais positiva. Por quê? Porque ele precisa trazer dinheiro de fora para poder fechar suas contas e poder apresentar um resultado que seja equivalente nos dois lados dessa balança. Para fazer isso, ele pode usar as reservas internacionais para tentar equalizar, ou pode pedir empréstimos. Empréstimos para os Estados Unidos, empréstimos para a Alemanha, o Japão, para a França, portanto, para países, ou ainda empréstimos para conjuntos de países que estão reunidos em organismos multilaterais, tais como o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, ou o Banco Mundial. Essa recapitulação que a gente está fazendo aqui vai nos servir para entender o seguinte: quando a gente estava falando que entre as etapas do Plano Real tinha renegociação da dívida externa, elevação das taxas de juros, liberalização econômica e, por fim, uma âncora cambial, pensem, essa âncora cambial que deixava a taxa de câmbio muito baixa, somada à liberalização que deixava as taxas de importação também baixas, fez explodir as importações no Brasil e fez com que as nossas exportações ficassem muito caras para o sistema internacional. Isso significa que, historicamente, manteve-se uma balança de serviços e rendas negativa, mas essa trajetória histórica, que era de compensar uma balança de serviços e rendas negativa com uma balança comercial positiva, botar um C aqui de conjuntura, não se cumpriu. A balança comercial brasileira passou a dar resultados negativos. E isso fez com que as contas nacionais, no total, entrassem em colapso. Vocês me acompanham até aqui? Tranquilo? As contas brasileiras, então, entraram em colapso. Lembram que, na campanha de 2014, não nessa última de 18, entre Aécio e Dilma,
a Dilma dizia assim para o Aécio: vocês, do PSDB, quebraram o Brasil por 3 vezes. Quando a Dilma dizia que o Aécio, ou que o PSDB quebrou o país por 3 vezes, significa que por 3 vezes essa conta aqui ficou tão negativa que o Brasil teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional para fechar suas contas. Uma vez dessas aconteceu em 96, a outra aconteceu em 99 e a outra aconteceu em 2002. Foram os 3 anos, durante esse início do Plano Real, o ajuste, a sintonia fina do plano foi dando conta de colocar aqui uma lógica de austeridade acompanhada pelo Fundo Monetário Internacional, que é onde a gente vai se debruçar aqui agora. O Fundo Monetário Internacional, ele sempre faz aquilo que a gente costuma chamar de empréstimo condicionado. Então ele fala assim: eu empresto, mas vocês têm que seguir essa linha aqui, para eu ter certeza de que o dinheiro vai voltar. Então, nas finanças internacionais, a classe dominante estabeleceu esses critérios a partir dos empréstimos do FMI. Agora, a gente vai discutir, nesses primeiros anos do Plano Real, quais foram as condicionalidades que o Fundo Monetário implementou aqui. A primeira condicionalidade do empréstimo de 96 foi que o Brasil tivesse um largo processo de 1. Reformas do Estado, 2. Privatizações. O empréstimo de 96 do FMI veio atravessado por esse receituário: reformas do Estado e privatizações. O que eu estou chamando de reformas do Estado? Várias carreiras do serviço público sendo redefinidas. Gente que se aposentava, por exemplo, e que o Estado brasileiro extinguia o cargo ou não abria mais nenhum concurso público para reposição. Reformas do Estado que faziam com que determinados departamentos, determinadas seções do serviço público fossem ou fundidos ou extintos, eliminando vários cargos também. E reformas do Estado que permitiram a terceirização de atividades do serviço público. Por isso que tem essa gigantesca balela de dizer que o Brasil teve uma legislação trabalhista aprovada em 1943 e tem outra legislação agora em 2017, e foram os 2 únicos momentos em que se tocou na legislação trabalhista no Brasil. Isso é rigorosamente falso. O Maurício, no curso aqui com vocês, vai narrar toda a trajetória dessas gigantescas alterações ao longo da história brasileira da legislação trabalhista. Para passar só por 2, na ditadura militar teve uma fortemente nos anos 60, que retirou a estabilidade de emprego das pessoas. Tinha-se o acúmulo de estabilidade de emprego, a cada ano trabalhado, ganhava-se 1 mês de estabilidade. Quando completava-se 10 anos trabalhados, ganhava-se estabilidade plena. Isso foi retirado durante a época da ditadura militar e, como compensação no lugar, colocou-se o FGTS. Uma poupança compulsória em cima dos trabalhadores, com uma taxa de remuneração ridícula, irrisória, que não acompanha a própria evolução da inflação fora, mas é um dinheiro que o trabalhador não consegue manejar. Outra reforma forte foi essa dos anos 90, com um amplo processo de terceirizações que fez com que vários setores de serviço público terceirizassem as suas atividades meio e que fizeram, por exemplo, com que várias carreiras que envolviam serviços de limpeza, de transporte, de segurança, de vigilância, todos fossem extintos, e se criou essa máquina de empresas de prestação de serviços, mão de obra ultra rotativa, que geralmente em 9 meses se tem 100% de rotatividade nessas empresas, e que, portanto, são altamente lucrativas para o capital. Serviços pouquíssimo especializados e que entraram em todos os serviços públicos. E, inclusive, vale registrar aqui, isso que era uma terceirização só das atividades em meio, não se restringiu a isso. Mesmo antes de aprovar a nova legislação trabalhista em 2017 e fazer com que atividades fim pudessem ser também terceirizadas, ou seja, aquelas atividades para as quais o órgão existe de fato e não só atividades acessórias,
Se vocês forem, por exemplo, em qualquer repartição da Polícia Federal, vocês vão ver que todo o setor de produção e emissão de passaportes já é feito por terceirizados. Não é uma atividade meio, é uma atividade fim, e há um bom tempo já é feito por terceirizados. Para quem está aqui no estado de Santa Catarina, os serviços de emissão de carteira de motorista no Detran, muitos dos atendimentos em várias agências já são feitos por terceirizados, não por funcionários de carreira do Detran. Então essas privatizações, as escondidas, foram sendo levadas a cabo durante os anos 90, durante os anos 2000 e até hoje. E essas reformas do Estado, portanto, foram demandas, exigências que o Fundo Monetário colocou no empréstimo de 96. Junto com isso, toda sorte de privatizações de empresas públicas estatais, das quais as mais emblemáticas são a privatização da Vale do Rio Doce, a privatização parcial da Petrobras, que já se inicia também nos anos 90 e ganha vida ao longo dos anos 2000, a privatização parcial da Companhia Siderúrgica Nacional, sem contar todas as privatizações que aconteceram nos governos estaduais, das companhias de luz, telefone, água e saneamento. E os bancos estaduais também. Aqui a gente tem em Santa Catarina o caso do BESC, que era o Banco do Estado de Santa Catarina, como tinha o Banespa em São Paulo também. Vários desses bancos que foram privatizados. O Banestado também no Paraná. Vários desses bancos privatizados em operações altamente suspeitas. Esse ciclo todo de privatizações está bem narrado por um sujeito chamado Aloysio Biondi, e num dos livros dele ele coloca, quando ele estudou o Brasil privatizado, o dado dele é de que, naquele período, entre 94 e 99, 76% do patrimônio público federal foi privatizado. 3/4 das empresas públicas privatizadas só naquele período, a reboque da demanda do FMI, no empréstimo de 96. Certo? Só um detalhinho que inicia esse processo conjunto e paralelo de ataque aos servidores públicos. Inclusive do ponto de vista ideológico, até que a população, de forma geral, até hoje, tem uma visão distorcida do servidor público. Que não trabalha, vagabundo, processo de corrupção e tal, e começa isso, a gente assistiu isso no governo Henrique, é um trabalho ideológico feito para fazer esse trabalho de especialização. Exato. Que serviu para todas as reformas de Estado dos anos 90 e para todas as reformas de Previdência também que vieram junto, sempre atacando o servidor público federal, né? Como se o servidor público federal, no geral, fosse só aquela nata de juízes, promotores, desembargadores que tem super salários, enquanto a imensa maioria dos servidores públicos federais vai ganhando de 3 a 5 salários no máximo, né? Mas todos eles entram na vala comum do que é o servidor público, sempre ineficiente, sempre encostado. Uma dicotomia entre o serviço público e o Estado, que é típica dos liberais, de separar a existência do Estado e do mercado. E eu diria, o setor público no Brasil é muito ineficiente. Estou de acordo. Tanto quanto o setor privado. Os dois são absolutamente ineficientes. Basta a gente lembrar que o último grande capitalista que o Brasil teve foi o Ike Batista, que tinha grande trânsito nos meios, que era venerado como um símbolo da eficiência. E a gente viu o que deu, né? Dentro desse cenário, entre o setor público e o setor privado, toda essa justificativa ideológica aparece. Em cima disso, é feito o primeiro empréstimo em 96. Depois, vem o segundo empréstimo em 99. Nesse segundo empréstimo, o que o Fundo Monetário coloca? A partir daqui, vocês vão adotar uma linha central de política econômica, baseada em 3 aspectos fundamentais. Primeiro, uma taxa de câmbio flutuante, ou seja, acabou aquela paridade de $1 e R$1. Taxa de câmbio flutuante, fazendo com que, a partir disso, se tivesse
3, quase 4 reais para comprar um dólar. Segundo aspecto, metas de inflação têm que ser adotadas pelo Banco Central do Brasil. Terceiro aspecto, metas de superávit primário. O que significa isso? Pegar o total das contas nacionais, cujas receitas primárias vêm de um lado por toda a arrecadação de impostos e o lucro das empresas estatais, e por outro lado, as despesas primárias, que são todos os gastos que se tem com a população: saúde, educação, transporte, moradia, segurança, habitação, lazer, ciência e tecnologia, todos os gastos imediatos. Todos eles, entre as receitas e as despesas, diz o Fundo Monetário, a conta tem que fechar no azul. Tem que ter mais receita do que despesa. E em cima dessa receita maior que a despesa, vai se fazer o pagamento da dívida com o FMI e da dívida pública federal. A gente já vai retornar em seguida. Esse é o grande legado do empréstimo do FMI de 1999. E agora, a gente tem, logo em seguida desse empréstimo de 99, um outro dado, um outro elemento que aparece para fazer com que o superávit primário fique colocado formalmente no ordenamento jurídico brasileiro, que é quando se aprova a Lei 101 de 2000. Aquela lei que é o mantra também do pensamento liberal, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. De responsável não tem absolutamente nada, porque só coloca que o Estado tem que poupar dinheiro com o povo para gastar com os banqueiros. Na linguagem corrente, é isso que define a Lei de Responsabilidade Fiscal, não tem outra coisa. Poupar dinheiro no gasto com o povo, no gasto primário, e acumular o máximo em receita primária. Para quê? Para tirar o saldo disso e botar na mão dos banqueiros, dos rentistas, de quem tem dívidas do Estado brasileiro, de quem é credor do Estado brasileiro. Nessa circunstância, veja, a gente falou do empréstimo de 96, do de 99, e qual foi o impacto jurídico desse empréstimo de 99. Agora, antes da gente chegar no empréstimo de 2002, eu quero fazer uma retrospectiva aqui para a gente entender mais dois aspectos que são centrais desse processo do Plano Real. A gente vai congelar lá o que veio de receituário em 2002 e vai voltar um pouquinho mais para narrar mais algumas coisas. Tem uma porcentagem nesse momento do superávit fiscal? Tem exigência de uma porcentagem? Sim, tem. Bom, não tem exigência de uma porcentagem. O governo coloca metas. No governo Fernando Henrique, isso girou em torno de 1 a 1,5% do PIB. Do PIB? Do PIB. Do orçamento. Do PIB. E depois a gente vai ver, ninguém foi tão disciplinado quanto o governo Lula, que teve uma média de 2002 até 2013, passando já um pouquinho pelo governo Dilma, de 2,3% do PIB. Maior superávit primário da história do Brasil. Dá 1%, 10%, Dá pouco mais. Bilhões, 40 bilhões? Dá pouco mais de. Dá algo em torno de 100 bilhões, às vezes. 100 bilhões de reais de superávit primário. Na média, 120, 100 bilhões de reais de superávit primário. O orçamento quase o orçamento da saúde, 121. O orçamento da saúde de 2019 é de 129 bilhões desse ano, da saúde. Da educação está em 115, 112, algo assim. Então, para a gente ter uma ideia. É um orçamento da saúde de um ano inteiro. De um ano inteiro restrito e entregue a quem tem esse superávit primário, quem tem essa dívida da União. Né? Nessa circunstância, a gente tinha falado que a dívida pública brasileira tinha largado em 94 de 64 bilhões de reais. Né? E tinha falado que tinha acontecido um aumento gigantesco da taxa de juros no Brasil. Aqui tem o seguinte, vamos pensar, o que é esse aumento da taxa de juros no Brasil? Vai fazer com que a gente tenha, vou pegar aqui como exemplo, um papel que seria um título público federal, aqui, e nesse título público está dizendo assim, esse título vale R$100
no seu valor de face, que a gente chama o seu valor de compra, e ele pode ser resgatado em 5 anos, de acordo com a taxa de juros vigente na época. Isso significava que um título de R$100, que antes era resgatado a R$119, passa a ser resgatado a R$144. Isso lá no início do Plano Real. O que isso implica para a economia brasileira? Que a gente precisa saber de onde vem o recurso para bancar essa distância entre 19% e 44% de taxa de juros. E esse recurso vem de 3 fontes fundamentais. A primeira fonte que o governo brasileiro lança a mão é fazer um aumento brutal da carga tributária brasileira. Uma elevação gigantesca dos impostos aqui. Uma elevação de impostos que faz com que no Brasil a gente tenha algumas matrizes de tributação. Esses impostos podem incidir sobre a renda, ou sobre salários e lucros ou aluguéis, ou podem incidir sobre a propriedade, sobre riqueza constituída, ou podem incidir sobre uma massa de consumo. Aqui no Brasil, a elevação brutal da carga tributária foi de aproximadamente 24% do PIB, em média, durante o Plano Real, para aproximadamente 34% do PIB, chegando a bater às vezes 36% do PIB. Ou seja, é um aumento de impostos de quase 50%, de 24% para 36% do PIB. Essa elevação brutal da carga tributária vinha com um único objetivo: cobrir a distância dos 19% para os 44% para remunerar títulos da dívida pública. Junto com isso, um outro aspecto no qual o governo brasileiro lançou mão no início do Plano Real foi o chamado Fundo Social de Emergência, que veio com Fernando Henrique Cardoso. A criação do Fundo Social de Emergência significava o seguinte: pegar até 20% das receitas vinculadas do Brasil e fazer com que essa receita fosse de gasto discricionário do Estado, ou seja, com o que ele quisesse, para criar esse Fundo Social de Emergência. Se a gente pega uma natureza tributária no Brasil, existem 3 formas de tributos no país. Existem os impostos, que são aqueles que se recolhem diretamente e eles não têm nenhum compromisso de serem gastos com alguma coisa específica. Existem as taxas, que são receitas vinculadas e imediatas. Por exemplo, a taxa do pagamento de um concurso público. Eu pago a taxa no vestibular e pego aquele dinheiro e imediatamente ele já é gasto. O Estado pega aquele dinheiro e imediatamente já gasta na prova. Ou então as contribuições, que são receitas vinculadas, mas não imediatas. Uma das contribuições mais famosas que existe é a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que é essa cesta que compreende assistência social, saúde e previdência social no Brasil. O Fundo Social de Emergência, esse tal fundo criado, o que ele fez? Pegou até 20% do que era receita vinculada do Brasil e é como se ele transformasse uma contribuição num imposto, ou seja, o Estado gasta com o que ele quiser. Só que o Estado não gasta com o que ele quiser, ele gasta com o que o sistema financeiro e a burguesia brasileira mandar, que é a remuneração dos títulos da dívida. Essa foi a segunda iniciativa mais usada. E a terceira foi a reboque dos mandos do Fundo Monetário Internacional, toda sorte de privatizações de entrega de capitais aqui no Brasil. Por que a gente foi fazer essa digressão e esse debate de novo sobre as 3 fontes que tentaram sustentar a elevada taxa de juros do Brasil? Que daqueles 44% só foi baixando em 98, 99, mas, por exemplo, Lula assume o governo em 2002 com taxa de juros nominais aqui, não reais, de 19%, o que dava mais ou menos 15, 14% de taxa de juros real. Que numa economia já estabilizada, sem a variação de preços que existia na década de 90, é uma taxa extraordinária. É uma mamata do capital financeiro.
essa taxa elevadíssima seguiu sendo sustentada pelas políticas de Estado no Brasil e fez com que a gente tivesse como balanço dos primeiros anos do governo FHC, entre 95 e 98, o primeiro mandato do FHC, tivesse uma taxa de juros das alturas e um grau de endividamento que foi dos 64 bilhões de reais que a gente estava falando para quase 600 bilhões de reais. Só nesse período do primeiro mandato do FHC, que era o único mandato do FHC que deveria ter existido. Só que o Fernando Henrique Cardoso comprou o parlamento brasileiro para aprovar uma emenda que permitisse a sua reeleição, para que ele continuasse fazendo as vezes da burguesia brasileira, do capital financeiro nacional e internacional. Ele compra a reeleição e mantém o mesmo mecanismo, o mesmo processo em funcionamento. A partir do segundo mandato de FHC, ele já está sob a lógica desse segundo empréstimo do FMI, que foi o que a gente viu que colocou. Câmbio flutuante, metas de inflação e metas de superávit primário. Essa é uma das principais razões pelas quais o segundo mandato do FHC, a despeito dele ter sido eleito em primeiro turno, e isso a gente nunca pode perder do horizonte, as duas eleições do Lula, ele ganhou no segundo turno. As duas do FHC ele ganha no primeiro turno. Ou seja, ele tinha uma projeção com relação à estabilidade que o Plano Real projetou na população gigantesco. Agora, começou o segundo mandato da FHC, ele aplicou todo esse plano que tinha já toda a orientação e o recorte do Fundo Monetário Internacional, e aí o desemprego explodiu, as privatizações continuaram, a economia entrou em profunda recessão, e os 4 anos do FHC foram 4 anos desesperados para tentar salvar a economia brasileira, que já vinha de 2001 para 2002 num processo lento de recuperação. Por quê? Porque tinha uma taxa de câmbio muito desvalorizada e já era um movimento de elevação dos preços internacionais dos bens agrícolas e minerais que o Brasil exporta. Já era a preparação para o período Lula. Mas é exatamente o desgaste do segundo mandato da FHC que produz um fenômeno que aparecia com um discurso de esperança, de mudança, do que estava na política brasileira até o momento, que era o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vem munido desse espírito. Ele não só está munido desse espírito, como o mercado financeiro em geral tende a ter receios com relação ao Lula. Não tem ainda a exata dimensão do que Lula vai representar. E a gente já vai discutir também o que Lula vai representar. Um último ponto que a gente precisa ainda para fechar essa parte do que foi o Plano Real é precisamente a criação da URV, Unidade Real de Valor, que também é uma das etapas do plano. Antes de falar especificamente da URV, a gente vai vendo esse movimento específico na virada do segundo mandato do FHC para a entrada do Lula na jogada. Quando o Lula se apresenta como alternativa do sistema político brasileiro, o que ele traz consigo? Uma mobilização de milhões de pessoas que acompanharam 3 candidaturas presidenciais dele, em que ele é derrotado em todas elas, e tem a iminência de ganhar, de ser uma viabilidade real por meio das eleições. Como as finanças internacionais temiam o que poderia representar o governo do Lula, quem tinha dinheiro aplicado no Brasil durante o ano de 2002, que era o ano da eleição, começou, para pressionar o sistema financeiro nacional e estrangeiro, a movimentar esses capitais e tirar dinheiro do Brasil. Então, mesmo com a economia brasileira já estabilizada, cumprindo as metas e absolutamente alinhada com o FMI e contra o povo, essa política, orientada dessa forma, fez com que vários investidores internacionais tirassem os seus dólares daqui e a taxa de câmbio no Brasil bateu 4-1.
nas vésperas da eleição de 2002. Essa taxa de câmbio, a despeito de desvalorizada, bastante desvalorizada, ainda não conseguia fazer com que a balança comercial brasileira conseguisse compensar a contento todas as perdas que a gente vinha tendo aqui nas outras contas. E mais do que isso, o Fundo Monetário Internacional e as suas políticas, mediante uma economia de desempenho medíocre, que era o que a gente tinha em 2002, fazia com que a sustentabilidade do pagamento desses títulos aqui de dívida pública federal tivesse também sob ameaça. A vitalidade da economia brasileira, com o plano colocado pelo FHC, ameaçou a possibilidade de remuneração desses títulos. Portanto, esses setores da burguesia brasileira e estrangeira, receosos da possibilidade de que o governo brasileiro não conseguisse pagar esses títulos e de que, ao assumir, Lula pudesse rever essas políticas, começaram a ameaçar com uma fuga de capitais. Esse desequilíbrio fez com que, pela terceira vez, o Fundo Monetário Internacional viesse para o Brasil, fizesse um empréstimo e apresentasse as suas condicionalidades. A condicionalidade principal de 2002 foi chamar Luiz Inácio Lula da Silva para uma conversinha mais fechada. E nessa conversa fica pactuado que Lula não moverá uma palha para tocar nesses interesses do capital financeiro internacional e nos interesses da burguesia brasileira, orientada pelo mecanismo da dívida pública federal. Dessas conversas e dessas reuniões emana a carta que é subscrita por Lula, chamada Carta aos Brasileiros, em que Lula se compromete, na iminência de ser eleito, a cumprir todos os contratos internacionais celebrados pelo Brasil, a respeitar todos os direitos de propriedade existentes no Brasil, a não questionar nada da dívida pública federal e a fazer a gestão mais responsável possível da acumulação de capital dentro do país. Esse é o compromisso assumido por Lula junto ao FMI, no terceiro empréstimo do Fundo Monetário em 2002, pós-Plano Real. Uma vez que isso esteja pactuado, está pavimentado o caminho para que Lula possa ser um candidato viável, sem ameaçar os interesses do capital no país, sem tocar nos interesses da burguesia brasileira. Como elemento central para orientar nossa discussão aqui e para dar um recorte de classe do que significa o Plano Real, e com isso eu encerro com esse último raciocínio para a gente fazer a pausa, o que vai acontecendo no Brasil durante a instituição do Plano Real? Eu costumo falar assim, geralmente não é muita gente que viu, mas há 3 anos foi lançado um filme sobre o Plano Real no Brasil. Um filme que fala um mito por trás do plano, a história por trás do plano, uma coisa assim, cujo personagem central chama-se Gustavo Franco, que era o presidente do Banco Central no começo do Plano Real do governo de Fernando Henrique Cardoso. O plano começa em 94, o ministro da Fazenda ainda é o Fernando Henrique Cardoso, ele ganha a presidência nas eleições de 94 e assume o governo em 95. Bom, Gustavo Franco no comando do Banco Central do Brasil, junto com outros economistas de recorte liberal, tais como Edgar Baixa, o Arminio Fraga, todos eles, em geral, emanados de uma linha de interpretação liberal da PUC do Rio de Janeiro, da Escola de Economia da PUC do Rio de Janeiro. Eles são personagens centrais desse filme. E o Gustavo Franco é a figura central do filme também. E quando observei o filme, eu não sei se alguém aqui viu o filme Plano Real. Matheus viu. Tá. Bom, eu costumo comparar esse filme do Plano Real com aquele outro filme que é hollywoodiano, chamado Uma Mente Brilhante, que é o filme do John Nash, que é o sujeito o matemático, super renomado e tal, que elaborou aquilo que se convencionou chamar na teoria social, na matemática, de teoria dos jogos. Uma teoria sobre várias probabilidades, alguns cenários, tomada de decisão, enfim. Não explica muita
muita coisa na economia, mas tem vasto trânsito dentro das pesquisas sobre economia. E eu costumo comparar essas duas realidades porque o filme sobre o Plano Real, ele quase apresenta Gustavo Franco como um John Nash brasileiro. Porque o Gustavo Franco, o John Nash lá no filme da Mente Brilhante, ele tinha esquizofrenia, era um gênio da matemática, mas dentro da esquizofrenia dele, da genialidade, ele fazia contas mirabolantes na cabeça o tempo inteiro, ele rabiscava as paredes, ele escrevia no vidro, no box do banheiro, ele estava toda hora munido da teoria para tentar pensar o tempo inteiro como entender determinados modelos matemáticos. E tenta se colocar nesse filme a figura do Gustavo Franco quase como um John Nash, porque ele também faz as contas de cabeça, ele também escreve na parede, ele também faz os modelos matemáticos, quase como se a missão dele na Terra fosse salvar o Brasil da hiperinflação. E ele recebeu aquilo como uma missão e tem um caráter messiânico para salvar o Brasil desse processo. No filme, essa figura heróica que é apresentada para ele tem uma função ideológica fundamental, que é tentar apresentar o Plano Real como um gigantesco plano de engenharia econômica, que finalmente, depois de 7 planos econômicos e 5 moedas diferentes, conseguiu derrubar a hiperinflação no Brasil. A ideia é mostrar que o Plano Real, através de Gustavo Franco e a sua equipe de economistas, tenha conseguido pensar uma fórmula tão elaborada que conseguiu encaçapar a inflação de uma vez por todas. E, em cima disso, está muito da engenharia que ficou presente ou materializada na chamada URV, Unidade Real de Valor, que teria sido uma das grandes sacadas do Plano Real. O que é essa Unidade Real de Valor? Ela é uma espécie de lastro ou de colchão da dolarização da economia brasileira, que serviu como principal elemento técnico para fazer com que os preços do real não se multiplicassem indefinidamente e que tivessem um paralelo com os dólares. A ideia era que um dólar equivalia a uma URV e uma URV equivaleria a uma quantidade variável de reais. Até que essa quantidade variável de reais fosse estabilizando o preço. Sem querer entrar em grandes detalhes técnicos aqui, costuma-se falar na economia que uma moeda tem 3 funções fundamentais. Meio de troca, significa o que a gente entrega para comprar algum produto. Reserva de valor, significa que se eu quero guardar algum valor, transformá-lo em capital ou em riqueza, eu vou guardar isso em moeda, em dinheiro. Em terceiro lugar, uma função que a gente chama de unidade de conta, ou seja, tudo aquilo que baliza os contratos na economia. Um contrato de aluguel está disposto lá o valor em reais a ser pago. O contrato de trabalho está disposto lá um valor em reais a ser pago pela hora trabalhada, ou pelo dia, ou pelo mês, enfim. Os contratos, portanto, funcionando como unidade de conta. E o que o Plano Real teria feito através da URV teria sido separar as funções da moeda, colocar entre as funções da moeda a função de meio de troca e de reserva de valor para os reais, o dinheiro, e a função de unidade de conta ficou a cargo da URV. Então, quem pesca aqui naquela época, quem pode se lembrar, pode lembrar do seguinte: as multas de trânsito no Brasil eram todas dadas em URV. Então avançou o sinal vermelho, 50 URV de multa. Aí quantos reais aquilo ia dar, tinha que acompanhar qual era a conversão entre reais e URV daquele período. Esse patamar intermediário entre real e URV foi ajudando a estabilizar a economia brasileira e encontrar esse patamar próximo de 1 para 1. O que eu quero colocar aqui? Que ideologicamente isso foi apresentado como a principal sacada que os economistas do Plano Real tiveram nesse modelo de engenharia econômica e financeira. Agora, o que realmente importa, do que a gente tem que trabalhar aqui, é o seguinte: um modelo semelhante ao da URV foi usado no Chile. Um modelo que não tem nada a ver com a URV, que foi a dolarização parcial da economia, foi feito na Argentina, em que dólares e pesos circulavam lá
indiscriminadamente, sem distinção. E que deixa hoje problemas para a Argentina até os dias atuais. Né? Porque quando os trabalhadores, mesmo a classe média argentina, vê que o peso está se desvalorizando, já corre para comprar dólares. E com isso faz o quê? Desvaloriza ainda mais o peso. E gera surtos inflacionários na Argentina. E o mercado paralelo de dólares na Argentina é infinito. A gente acha que às vezes aqui no centro, comprar e vender dólar parece alguma coisa meio escandalosa, né? Tão aos olhos vistos assim, compra e venda de dólares sem regulamentação do governo. Na Argentina é muito mais descarada a compra e venda de dólar paralela. Porque as pessoas fogem em busca dessa moeda. Um país como o Equador, por exemplo, dolarizou 100% da economia. Não foi mais ou menos a moeda local e a estrangeira circulando. Não. 100% da economia dolarizada. E todos esses países, à sua maneira, tiveram crises de dívida nos anos 80, tiveram crises de inflação nos anos 90, hiperinflação nos anos 90, e todos eles, na segunda metade dos anos 90, eliminaram o problema. Ou seja, com o RV ou sem o RV. Portanto, o RV não é um elemento central que garantiu estabilidade econômica do processo. É aqui que a gente tem que desarmar a chave do que é a operação ideológica que envolveu o Plano Real. Por quê? Porque ideologicamente se constituiu a ideia da URV, mas na prática, o que Brasil, Argentina, Equador, Chile, todos os países que enfrentaram a hiperinflação e que combateram a hiperinflação nos anos 90 têm em comum foi exatamente a adoção de um gigantesco plano de liberalização das suas economias, atrelando a sorte das suas economias ao sistema financeiro internacional com a complacência das classes dominantes internas. E isso é fundamental por quê? Porque houve uma renúncia de um projeto que existia no Brasil entre os anos 30 e os anos 80. Com todos os percalços, com todos os poréns, existia um projeto mínimo de industrialização no Brasil. Que entre as décadas de 30 e 50 era uma industrialização com capital nacional, mas com tecnologia estrangeira, majoritariamente, e que dos anos 50 em diante passou a ser um projeto com capital estrangeiro e tecnologia estrangeira, dominado pelas multinacionais. Mas nos anos 90, o patamar fundamental é esse, um plano gigantesco de liberalização econômica, financeira e comercial, que redefiniu a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, ou seja, o que nós vamos ter de produto para ofertar para o mundo. Isso o Plano Real redefine. E esse é um dos grandes legados do Plano Real, que fez com que houvesse um desmonte de boa parte do aparelho industrial brasileiro, que entre 94 e 99 tentou se adaptar à concorrência internacional, atualizando parte das suas matrizes produtivas, mas que nesse mesmo período e até boa parte dos anos 2000 foi absolutamente varrido da competição internacional, que gerou novos monopólios na economia brasileira, não mais nacionais, muitos deles estrangeiros. Como dado fundamental, o que a gente tem que entender aqui? Que a classe dominante brasileira e os industriais brasileiros, sobretudo, não foram pedir esmola na rua. Quem tinha parte desse capital industrial não ficou completamente desassistido no país. O que via de regra aconteceu? Boa parte dos industriais brasileiros ou vendeu a sua indústria para o capital estrangeiro diretamente, ou então vendeu parte da sua empresa para capital nacional ou estrangeiro, ou encerrou as atividades, mas ficou com algum capital na mão. E o que fez com esse capital? Comprou títulos da dívida pública federal. Porque foi isso aqui que o governo brasileiro ofereceu aos capitalistas como válvula de escape quando o projeto industrial desapareceu das prioridades brasileiras. Então, os capitalistas correram para cá, ou então correram para a propriedade urbana e rural, sobretudo rural. E é isso que a gente define aqui na Revolução Brasileira como a República Rentista,
que emana do projeto do Plano Real. O Plano Real desmonta um aparato industrial no Brasil, mas oferece como saída para a classe dominante o rentismo. O rentismo em cima da dívida pública e o rentismo em cima da exploração dos bens agrícolas e minerais, de tudo que vem da terra. Isso a partir dos anos 2000, sobretudo, já no segundo mandato da FHC, e sobretudo durante o período Lula e Dilma, vai ter vida longa. E na segunda parte aqui da nossa conversa, a gente vai tentar entender o porquê que esse projeto se exaure e o que tem agora para ser discutido como programa econômico para o país. O que é apresentado de saída pela burguesia para o cenário da crise na qual a gente se encontra agora. Então, o legado do Plano Real é a República Rentista, em cima desses dois pressupostos. Esse é o principal instrumento de reorganização da economia política brasileira via Plano Real. Oferecer à classe dominante esses dispositivos e, para a classe trabalhadora, uma redução brutal do seu padrão de vida, de renda, que pode ser mitigado temporariamente, que é o que a gente vai ver no próximo período, mas que não resolve o problema da classe trabalhadora no Brasil. Não coloca a classe trabalhadora numa perspectiva protagônica, de fato. Certo? A primeira parte é isso, gente. A gente volta em 20 minutos, pode ser? Pode ser. Beleza.